Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 14 de outubro. Eu continuo lendo em Provérbios, capítulo 15 e verso 25. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. Nós estamos então meditando nesse texto e nossa primeira meditação foi falando do faraó, na época do Moisés, quando Moisés voltou ao Egito para dizer ao faraó: deixe o povo do Senhor partir. E faraó então vai dizer: olha, eu não conheço Deus e não vou deixar vocês partirem. E isso precipitou a ruína do faraó. Eu gostaria de falar hoje sobre a importância da humildade. Possivelmente vamos voltar a este tema tão extremamente importante. Estamos reconhecendo então que Deus é bom, mas que também é santo e justo, e que ele derruba a casa do orgulhoso. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Provérbios 16, verso 18. Tanto a destruição quanto a queda são precedidos do orgulho e de um espírito altivo. Espírito altivo aqui, sinônimo de orgulho. É o que precipitou a queda do faraó. E que se você lê de perto os textos das Escrituras, você vai ver que muita casa, muita nação foi derrubada por causa do orgulho e de um espírito altivo. Mesmo no meio do povo de Deus, muita gente caiu por causa do orgulho. E nós precisamos, então, ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Nas meditações da semana passada, a gente falou sobre a importância de vivermos e de caminharmos nos lugares celestes. Foi Deus quem nos colocou nos lugares celestes. Não chegamos ali por causa do orgulho, porque o orgulho só precede a queda. Provérbios 18, 12 diz aproximadamente a mesma coisa. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a glória ou a honra. Interessante que aqui ele vai usar uma parte positiva, dizendo a humildade precede ou antecede a honra ou a glória. Em Colossenses capítulo 1, verso 27, uma carta que a gente está meditando também aqui no nosso canal, Paulo diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Essa glória aqui, que é precedida pela humildade, ela nos vem da nossa posição em Cristo Jesus. E para você entrar nessa posição, nos lugares celestes, você precisa reconhecer que Deus é Deus e que você precisa dele. Sem mim, você não pode fazer nada, diz Jesus. A humildade é reconhecer o seu lugar no exército de Deus. Deus é o comandante, o general, é o cabeça e você é um soldado. Você precisa reconhecer esse poder de Deus, essa grandeza de Deus. Quanto mais você reconhece que Deus é Deus, Senhor dos senhores e Rei dos reis, mais você vai encontrar o seu lugar nessa economia divina. E isso é humildade. Você reconhece quem você é. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Através da morte e da ressurreição de Jesus, você pode caminhar com Deus nos lugares celestes. Há na Bíblia, aqui no livro de Tiago, que a gente vai ler em seguida, duas histórias interessantes. Leiamos em primeiro Tiago 4:10. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. O exemplo de prática de fé que Tiago nos dá é Abraão e Raabe. Abraão era um patriarca e Raabe uma prostituta. Os dois são tocados pela graça de Deus simplesmente porque obedeceram a Deus. Reconheceram que Deus é Senhor. Deus disse a Abraão: saia da sua casa, ofereça-me seu filho. E Raabe recebeu a instrução de colocar um filho vermelho na janela da sua casa. Quando ela recebeu os espiões na casa dela, ela será recompensada, a família dela será recompensada, eles serão salvos, da mesma forma que Abraão foi declarado justo diante de Deus. Dois personagens completamente diferentes. A humildade é reconhecer que o patrão é Deus, não é mesmo? E que nós somos servos dele. Esse Deus que é capaz de se fazer servo por nós, como diz Filipenses capítulo 2. Tendo sido encontrado na forma de Deus, ele não usou como usurpação o ser igual a Deus, mas se tornou escravo de todos. Homem, escravo, e morreu na cruz. Que Deus nos ajude a aceitarmos esse presente eterno que Deus tem nos oferecido, a humildade.